Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Queridos amigos, muito boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que vai reprisar isso, tem que falar todos os horários. Bem-vindos ao Gente que Fala, estamos aqui ao vivo pela TV aberta, canal 9 da NET, ou canais 8 ou 186 da Vivo, também pela querida Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal 810 de Santos e pela fanpage facebook.com/programa Gente que Fala, à noite, às 23h30 na TV Guarulhos, canal 20 UHF e canal 3 da NET Guarulhos. Visite nosso blog www.gentequefala.com.br ou participe pelo telefone 3876-6146 de São Paulo ou fale com nossa produção pelo 11 50 52 5555. Convidados de hoje, grandes amigos, o vereador Mário Covas Neto, presidente do Diretório Municipal do PSDB. Obrigado, Mário. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar desse programa. Quem mais está aqui? O presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Antônio Carlos Duarte Moreira. É um prazer, em mais uma vez, comparecer no Gente que Fala. É uma alegria, há muito tempo que eu não vinha ao programa. O Fausto me convidava, mas eu sempre tinha um problema que não poderia comparecer. Felizmente, hoje deu certo. Que bom, sorte a minha. Querido economista, querido amigo, professor Odilon Guedes, ex-presidente do Sindicato dos Economistas e ex-vereador da cidade de São Paulo. Odilon, obrigado. Eu que agradeço o convite, Marcos. Um prazer muito grande estar aqui no Gente que Fala. E o ex-prefeito de Tietê, Manuel Davi Conde Carvalho. Aliás, eu fiquei surpreso. Ele tem um aspecto de 18 anos. Eu falei, não é possível. Acho que está errado aqui. Mas é ele mesmo. Ex-prefeito, obrigado. Muito obrigado, Dr. Marcos. Muito obrigado à TV Comunitária, ao programa Gente que Fala, por estar nos dando essa oportunidade de estarmos aqui. É uma alegria, ainda mais com uma bancada de pesos tão importante como essa hoje. Uma alegria, um prazer muito grande estar com todos vocês. Ô Manuel Davi, eu fiquei muito impressionado com a sua juventude. Quantos anos você tem? Hoje eu estou com 32 anos, completei agora dia 13 de maio. Eu fui prefeito com 27 e vereador com 23. Comecei cedo. Isso é que é. E pelo que eu sei, não teve ninguém, não tinha político na família, né? Não, nenhum. Ao contrário, a família trabalhou contra. É sinal que você é forte, que ainda ganhou mesmo assim. Ela não é fraco, não. Olha aqui, eu queria começar o programa com duas notícias tristes. Queria lamentar a perda do locutor e radialista Omar Borges Franco. O Franco, querido amigo Franco Neto, que desde 72 integrava a equipe da Rádio Jovem Pan. É uma voz marcante que quem ouvir a voz do Franco vai imediatamente se recorda da Rádio Jovem Pan. A voz padrão da emissora. Foi o responsável durante anos por dizer o bordão repita. Quem não lembra disso? Né? No Jornal da Manhã. Antes da Pan, ele atuou também na TV Record, TV Gazeta, Rádio Tupi e pela TV Bandeirantes. Estava internado no Hospital Total Cor desde a última quarta-feira, quando sofreu uma crise de insuficiência cardiorrespiratória, mas não resistiu e faleceu no sábado de manhã. Além de um grande amigo, Franco Neto foi uma das maiores vozes do rádio brasileiro. Em nome de toda a equipe do Gente que Fala, deixamos aqui nossa saudade e os sinceros pêsames à família do querido Franco Neto. E eu hoje recebi uma notícia tão triste quanto: aos 84 anos, morreu nesta madrugada aqui em São Paulo, Barros de Alencar. Trabalhei com ele. Um dos maiores nomes do rádio e da TV brasileira. Ele se recuperava de uma delicada cirurgia na garganta, e era um problema que ele vinha carregando há muitos anos, e de um tratamento de pneumonia. Ele não suportou e nos deixou nesta madrugada o querido Barros de Alencar. Que coisa, hein? Barros foi uma criatura, rapaz, principalmente no rádio, né? No rádio, principalmente. Principalmente no rádio. Era um nome
que todo mundo punha o tapete vermelho para ele passar, né? As audiências eram espantosas. Barros, ele foi um cara espetacular. Mas vamos lá, vamos para o nosso bate-papo aqui, descontraído. Cada um que quiser pode entrar na conversa do outro. Vamos fazer uma bagunça aqui organizada, né? Muito bem. O Tribunal Superior Eleitoral deverá retomar amanhã o julgamento da chapa Dilma Temer, que pode cassar o mandato presidencial de Michel Temer. Se for derrotado, poderá recorrer ao próprio TSE e depois ao Supremo Tribunal Federal. O processo começou logo após as eleições de 2014, quando o PSDB, hoje aliado de Temer, entrou com 4 ações acusando a chapa adversária de ter cometido irregularidades na campanha e pedindo a sua cassação. Muito bem, queria saber de vocês, posso começar pelo Odilon, que está aqui na minha esquerda. Você acredita que o TSE possa cassar essa chapa? Olha, eu acho que se o TSE tiver bom senso e dar continuidade a esse processo, acho que deve cassar, porque é inadmissível. Primeiro, o próprio PSDB que entrou, tá, na época, logo depois da eleição da Dilma e do Temer, pedindo essa cassação. E depois o que aconteceu, a partir da cassação da Dilma, a crise que o país aumentou, e nós temos um presidente da República que, no meu entender, além de ser ilegítimo, ele é um presidente que comete enormes erros na área econômica, tanto que a crise econômica está se aprofundando, já estão com mais de 14 milhões de desempregados, sem perspectiva de sair, apesar de toda a propaganda que falam que foi superada a recessão, que isso aí não se pode afirmar isso, além de todas essas denúncias de corrupção gravíssimas. Esse último caso aí do deputado que acabou de ser preso, Lourdes, né? Loures. E que, veja, pegou uma mala de 500 mil reais e o presidente falou que era o homem de confiança dele. Eu acho que tem que dar um basta nesse tipo de governo e nós caminharmos, no meu entender, para uma eleição direta para superar o que está acontecendo no Brasil. Mário Covas Neto, pode chamar de Zuzinha? Claro, É mais vontade. descontraído. Aliás, é como todo mundo te conhece, né? Desde pequeno eu já nasci nem com você apelido. sabia que chamava Mário Covas Neto. De vez em quando você lembra. De vez em quando me chamam de Mário, eu percebo que é comigo. Mas eu nasci com o mesmo nome do meu pai e o mesmo apelido. Meu pai era Zuza. Ah, seu pai Então, também quando eu era nasci, Zuza? eu já nasci com o apelido. Ah, é? Já nasci Zuzinha. Me diz uma coisa. Evidentemente que tem muita gente que segue esse raciocínio do Odilon. Porém, muitas outras pessoas... Eu não sigo. Então, muitas outras pessoas acham que não, que se mudar agora, pior ficará. Porque ninguém consegue, ou muitas pessoas não conseguem enxergar alguém que possa assumir essa vacância de cargo. Como é que você vê a história? Eu vou falar do ponto de vista do que eu acho que é o movimento que o PSDB deve fazer. Isso, na verdade, cada um faz o movimento que acha que é correto. Mas eu penso da seguinte forma, nós contribuímos com força para o impeachment da Dilma. Bem, na medida em que ela saiu e o Temer assumiu, já se falava na época, já se especulava à época que ela estava sendo ainda no processo de impeachment, de que o Temer também poderia estar envolvido com isso, com aquilo, que isso já não é uma conversa de hoje, já vem de lá de trás. Muito bem, qual foi a posição que o PSDB adotou naquele momento? Foi o seguinte, fez-se uma carta de 15 pontos de princípios para que, na medida em que o Temer se comprometesse com esses princípios, que envolve reforma de previdência, reforma trabalhista, enfim, as reformas que o país precisa, na medida em que ele se envolveu com isso e se comprometeu com isso, o PSDB passou então a apoiar esse governo, que é um governo de transição. Muito bem, eu penso da seguinte forma, se os 15 princípios ainda valem como compromisso, a gente tem que continuar sim apoiando. E mais, durante o período que foi a discussão do impeachment da Dilma, o país andou de lado. Do ponto de vista econômico foi um desastre. Esses 13 milhões ou 14 milhões de desempregados são decorrência desse período anterior, não é do Temer, não, é do anterior. Muito bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos proporcionar 1 ano e meio ainda de incertezas? Esse não me parece que é o caminho mais lógico. Qualquer outra solução que não seja a própria renúncia do presidente, que aí ele sai imediatamente, qualquer uma enseja
prazo maior para esta agonia. Então, não parece que seja responsável com o país se você, neste momento, recusar apoiar as medidas que têm que ser tomadas. O governo Temer está fragilizado. A saída do PSDB significa a sua derrotada. Então, eu acho que não é o momento de você negar esse apoio. Não é do ponto de vista eleitoral. Muita gente hoje defende a saída do governo porque está preocupado com o resultado eleitoral de 2018. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com o que a nação pode fazer durante esse ano e meio. Antônio Carlos, você que dirige uma associação forte, importante, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, como é que você está enxergando esse momento? Veja, no que se refere ao Michel Temer, a gente podia dar um troco a ele agora. Porque nós temos discordância sobre o conteúdo das reformas. E o Temer, ele investiu muito na reforma previdenciária. Isso merece uma ampla discussão, porque só é colocado um lado, o lado do governo, o lado do empresariado. E não é dessa maneira. Nós precisamos discutir um assunto polêmico que diz respeito às gerações com muita precisão, com muito discernimento, muita informação. Isso não acontece. Mas no que se refere ao julgamento do Michel Temer, veja, nós opinamos, somos favoráveis, somos contra e temos um elenco de situações negativas e outras positivas a respeito do Temer. Eu, pessoalmente, tenho assim uma dívida de gratidão com ele, mas não que eu vou manifestar isso agora. Nós fizemos ali na oportunidade da Constituinte, nós postulamos por intermédio do Michel Temer que ele apresentasse uma emenda para resolver o problema da estabilidade para os servidores que tinham a precariedade, a temporariedade no serviço público. Ele, de bom momento, ele apresentou uma emenda, e essa emenda, em realidade, com mais outras emendas de deputados, como é o caso do Hélio César Rosas, e de deputados, muitos deputados do Brasil, consolidaram a possibilidade de se conceder a estabilidade excepcional que foi corporificada nos artigos 18 e 19 das Constituições Federal e Estadual. Então, isso a gente deve ao Michel Temer. Especificamente na nossa entidade, a Associação dos Funcionários Públicos, quando ele era Procurador-Geral do Estado, ele com muita humildade comparecia à nossa entidade para prestigiar encerramento de curso de oratória. Pô, é de uma humildade fantástica. Eu, quando era repórter, eu fui fazer uma reportagem na Procuradoria-Geral do Estado, e o Michel Temer, ele é de uma amabilidade assim, que não se deteriorou em nenhum momento. Ele me acompanhou até a descida do prédio lá da Procuradoria-Geral do Estado, ali na Rua Boa Vista. Falei, pô, mas isso é encantador, né? Agora, no que se refere à situação do Michel Temer, como eu disse, nós somos opinadores. A justiça está aí, ela tem os seus ritos processuais. E a justiça julga o quê? Provas. Se houver provas, se elas forem efetivamente confirmadas, não vou ficar aqui opinando se deve ou não deve ficar. São provas que o judiciário, e depois o judiciário, você terá outros recursos, né? Ex officio vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, não tem jeito. Eu acho que nesse atual estágio deve-se desmerecer muito mais a opinião e nos assentarmos na decisão do judiciário, que eu acredito que está bem balizado, tem grandes informações, grandes provas para serem dirimidas nesse julgamento. O importante é o julgamento. E quanto mais rápido for o julgamento, é melhor, porque vai tirar a população brasileira dessa angústia que afeta a todos. É verdade. Manuel Davi, e aí? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Difícil falar depois de 3 sumidades aqui, né? Mas eu compartilho muito a opinião tanto do vereador Mário Covas Neto, tanto quanto do doutor Duarte. Acredito realmente que o momento é muito delicado para o Brasil. Infelizmente, a saída que nós temos visto, né, mesmo até discordo de certa forma em relação à renúncia. Porque mesmo uma renúncia do presidente Michel, nesse momento, eu acho que causaria ainda mais insegurança,
né? Ainda mais, prolongaria ainda mais o Desculpe, debate. eu não estou né? pregando a renúncia. Não, eu sei que o senhor não pregou. É que o senhor falou, com exceção da renúncia. Que a renúncia, ele sai imediatamente. Exatamente, mas mesmo que ele saia imediatamente, nós vamos ter uma eleição indireta pelo Congresso Nacional e que, infelizmente, devido às manifestações e às falas que nós temos ouvido, vai ser muito pior. Porque qualquer um que seja eleito pelo Congresso hoje não vai ter legitimidade perante a opinião pública. Ao invés de ser fora Temer, vai ser fora o próximo. Fora o próximo, seja quem for. Né? E então, realmente, eu sou suspeito em dizer, porque eu tenho uma amizade muito grande com o presidente Michel, né? Dr. Michel é de Tietê, eu compartilho, agradeço inclusive pelas palavras carinhosas que o senhor mencionou. Eu acho que realmente o Dr. Michel, ele é essa personalidade afetuosa, carinhosa, né? Realmente, não vou negar uma certa tristeza em tudo isso que vem acontecendo. Eu não imaginava, né, que nós podíamos ter que passar por isso. É uma situação que o Brasil vive. Como jovem político e vocacionado que sou, eu acredito muito que nós temos que realmente passar o Brasil a limpo, né? Nós temos que mudar essas situações que nós vivemos hoje nas raízes, nas bases. Agora, independentemente do que se tenha feito, né, no passado, os crimes que possam ter sido comentados, que eu acho que devem sim ser investigados e serem julgados e punidos, se for o caso, eu acredito muito que nós temos sim que dar a valorização devida ao trabalho que o presidente Michel tem feito ao longo desse último ano. Eu sou testemunha do quanto ele, que é um homem de 76 anos, prestes a fazer 77 anos, se dedicou e se empenhou para trabalhar pelo Brasil nos últimos meses, né? Ele, que não tem tido mais vida pessoal nenhuma, tem trabalhado de sol a sol, digo até mais, acho que das 7 da manhã a 1 da manhã, sem parar, sempre articulando, pensando no melhor para o Brasil, pensando nos interesses da população brasileira, né? Então, eu acho que apesar de todos os problemas que possam haver, que devem ser apurados e investigados, eu acho que sim, a partir do momento que ele deixar a presidência da República, eu acho que nesse momento nós devemos dar seguimento a essa reforma. Nós temos visto que os números são favoráveis da economia, né? Nós escutamos muita coisa. Por exemplo, esse julgamento do TSE mesmo, se falava muito antes do impeachment da Dilma que seria uma válvula de escape. Caso o impeachment não passasse no Congresso Nacional, seria aquela situação, vamos então resolver no TSE. Pois bem, foi resolvido no Congresso. Eu acho que a partir daí nós temos que ver essa situação toda recente que acalorou os debates, aí, infelizmente, com certeza traz à tona uma série de situações que devem sim ser debatidas. Porém, como foi muito bem colocado pelo Dr. Duarte, quem conhece o presidente Michel sabe da sua agradabilidade, sabe da sua simplicidade, da sua humildade. É uma pessoa que as pessoas, quando não o conhecem, têm uma impressão de que ele é uma pessoa distante, uma pessoa que não se mistura, né? Mas, na verdade, ele é muito tímido. Quem o conhece sabe da sua... uma pessoa muito distante de fazer grandes alvoroços, né? Uma pessoa muito discreta e sempre muito responsável. E se... Muitos me perguntam, mas você acha certo ele ter recebido um sujeito que estava sendo investigado pelo pelo Ministério Público, pela Lava Jato e tudo mais? Olha, certo, eu acho que não é. Agora, quem o conhece sabe que ele dificilmente fala não para alguém. E nos colocando numa situação como candidatos, como políticos, né? Eu não tenho nenhuma vergonha em falar que sou político. Eu acredito que nós temos que acreditar na política. Nós temos que parar com esse negócio de falar, eu não sou político. A partir do momento que você é candidato, você é político, seja vencedor ou não, né? Agora, o que eu vejo muito, até o Delfim Neto, numa entrevista recente ao Globo News, comentou exatamente isso. Falou, todo bom gestor é um político. Existem muitos políticos que não são gestores. Agora, uma das principais características de um bom gestor é ser um político. Então, você precisa avisar o Dória, então. Não, sem fazer críticas não fazer crítica, diretas a ninguém. Viu? Mas eu sou muito jovem. Gostaria de poder... Né? Agora, eu acredito muito que se o Dr. Michel recebeu o Joesley, naquele momento... Se o Lula procurasse o presidente Michel Temer, ele deveria receber ou não? Ele é investigado, o Dr. Michel é um democrata. Ele não é investigado? É claro, mas... E aí, então, certamente não teria grita nenhuma. Olha, que tá, vereador, você vê, de 513 deputados, mais de 300 hoje são investigados e têm ações criminais. Mas olha, o Dilon tá desesperado. O que eu acho é o tá seguinte, olha, não é desesperado. O problema é o seguinte, Odilon, eu acho que nós, pelo futuro do país,
e pela realidade, aqui não cabe ficar discutindo se o Michel Temer é simpático ou não. Claro. Isso ele pode até ser e tudo bem, que a gente precisa respeitar. Agora, precisamos ver a realidade do governo dele. Então, a primeira questão aqui para o Mário Covas, nós precisamos pegar dados reais. A Dilma cometeu, eu sou um crítico do governo Dilma, cometeu muitos erros na área econômica, e o Temer aprofundou, tanto que saiu a semana passada, que aumentou em 2,5 milhões de desempregados no governo dele. Quer dizer, isso aqui não sou eu que estou inventando, são dados reais e objetivos. Mas isso se o senhor pegar os lados negativos. Veja, as medidas... Espera um pouquinho, não, espera um pouquinho. Eu não vejo nenhum lado positivo. É um sujeito que está envolvido com grande parte de pessoas que têm acusações gravíssimas, como o Romero Jucá, o Moreira Franco, etc. E ele, inclusive, fica salvando essas pessoas. Espera um pouquinho, eu quero discutir isso. Segundo, as reformas que ele faz não é o bem do Brasil. É o bem do mercado financeiro. Vamos pegar o seguinte. Se fez uma coisa aqui no país, Marcos, que é congelar o orçamento por 20 anos e colocou na Constituição Federal. Isso não existe em nenhum país do mundo. Isso é um absurdo o que se fez. Segundo, você pega a população brasileira daqui 20 anos, vão ter cerca de 20 milhões de brasileiros a mais. Como é que você vai fazer? Não pode mais investir em escola, abrir novas escolas, porque você está com o orçamento congelado? O Brasil, no meu entender, precisa ter um projeto de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia. Você vai parar isso tudo? A população vai envelhecer muito nesses próximos 20 anos. As pessoas estão vivendo mais. Você não vai mais investir na área de saúde? São absurdos. A questão da reforma da Previdência, eu escrevi faz alguns meses um artigo no Le Monde Diplomatique Brasil, fiz uma pesquisa. Atualmente não tem déficit na Previdência. Isso não significa que nós precisamos discutir que as pessoas estão vivendo mais, os casais têm menos filhos. Precisa discutir. Agora, você tem problemas muito sérios. No Nordeste se morre muito mais cedo do que na região Sudeste ou no Sul. Como é que você trata isso? A população de baixa renda começa a trabalhar com 16 anos e vai se aposentar no mesmo período de quem começa a trabalhar com 25. Então, veja, mexeu em questões gravíssimas. Defende quem é que é o ministro da Fazenda, isso é Henrique Meirelles, que é um homem de alta confiança do capital financeiro internacional. Tá certo? Que tem uma aposentadoria que, segundo saiu recentemente, de R$200 mil por mês e quer abaixar a aposentadoria dos trabalhadores. Esse é o governo Temer, com toda essa turma que está em volta dele. Então ele é um mal para o país pela própria política econômica que ele está fazendo. Em vez de ficar cortando gasto para pagar juros da dívida, só um dado para vocês, se não sei se conhece, em 2015 o governo federal pagou 505 bilhões de juros, que beneficiou quem trabalha no mercado, quem aplica no mercado financeiro. Aí não tem dinheiro para educação e saúde. Isso que está colocado para o Brasil hoje. Me desculpe. Fala, Zusa. Nós ficamos aqui anos vendo o PT fazer desse país como se fosse o quintal da sua casa. O BNDES distribuiu o dinheiro que nós vamos ter 60 anos para pagar esse dinheiro todo a juros baixíssimos, em que o sujeito pega, inclusive esse Joesley, pega o dinheiro e faz a sua aplicação, busca no mercado financeiro para o governo, quer dizer, o BNDES não tinha recurso. O governo federal tinha que passar recurso para ele para fazer frente a esses empréstimos. Buscar onde? No mercado, pagando juros muito mais altos e passando para os juros baixos. Isso é a política correta? Não, não é. Você tem que ter seriedade em relação às coisas. A Previdência, se a discussão pontualmente você tem problemas, e tem mesmo. Acho que você tem toda a razão de falar da expectativa de vida do Nordeste em relação ao Sul. Realmente lá se vive menos. E, portanto, tem que se pensar como é que a Previdência pode se dar a este cidadão em relação ao cidadão daqui. Mas isso não invalida que a discussão se faça. Mas ninguém está falando que a discussão não se faça. Agora querem implantar a goela abaixo da população brasileira uma reforma que tem o quê? Uma repercussão por décadas para frente. Não, essa que é a questão. Não é goela abaixo. Eu não me recuso a discutir a reforma da Previdência. Não é goela abaixo. Eu acho que não se pode colocar essa questão de qualquer jeito em cima da população, como toda, por exemplo, você vai ter uma pejotização das pessoas físicas, que as empresas vão fazer uma pressão para as pessoas deixarem de ser contratadas, receber 13º, ter direito às férias, à segurança do trabalho. Mas isso já existe hoje. Não existe, mas isso você já vai é um ampliar fato muito real. através das leis. A coisa não está nisso. Duarte, me diga uma coisa. Antes eu queria fazer uma pergunta. Faça. O Odilon,
ele deixou uma coisa que não ficou clara quando falou de política e de gestão, falando sobre o prefeito de São Paulo. Eu queria que você esclarecesse qual é a dúvida aí. A dúvida primeiro é o seguinte, o Dória, ele coloca que ele não é político. Eu coloquei essa questão que você precisa avisá-lo. Lógico que é político, isso é brincadeira. Isso é o quê? Uma questão de marketing. É enganar a opinião pública. É só isso que eu estou falando. A questão de gestor. Você acha que alguém se candidata e não é político? É brincadeira isso. Isso é o quê? Que é apelar para a ingenuidade da população. Que nós políticos, eu fui vereador de São Paulo, tenho a maior honra disso, fui subprefeito. Atualmente eu sou diretor do Sindicato dos Economistas, quer dizer, eu tenho uma participação política, fui do DCE na PUC na década de 60, tá certo? E eu acho que nós temos que ter compromisso com o futuro do país, com a realidade da sociedade brasileira. E é exatamente isso que eu concordo com o senhor no sentido. Exatamente nisso. Só que aí que tá. De um lado, nós temos hoje a criminalização da política. E o que acontece com a criminalização da política? Quem é bandido, por natureza, não se incomoda com isso. Lógico. Eles estão lá, eles são bandidos mesmo, pode falar, já estou acostumado. Agora, pessoas como eu, modéstia à parte, que estão iniciando sua vida pública e que não tem medo de fazer o que precisa ser feito, e eu discordo com o senhor quando o senhor fala, nós temos que pensar... Não, nós temos que pensar no que é melhor para o todo. O Brasil, o grande problema do Brasil é esse individualismo, esse egoísmo de só pensar a curto prazo e aquilo que lhe convém. Nós temos que pensar no que é melhor para o Brasil a médio e longo prazo. O que é melhor para o Brasil? Nós precisamos fazer as reformas. Uma série de propostas as reformas aqui que estão sendo feitas, os indicadores da economia provam que nós estamos sim no caminho certo. Então, a reforma da Previdência, eu não sei se o senhor assiste, para a gente popularizar um pouco a nossa conversa aqui. Hoje é muito comum aquele House of Cards, né? Aquele seriado da Netflix. Um dos debates que aparecem lá é justamente a reforma da Previdência americana. E o que eles queriam? Justamente negociando, de uma negociação plural com os dois grandes partidos, os democratas e os republicanos, poder fazer a reforma da Previdência para garantir os investimentos nos Estados Unidos. Por quê? Qualquer fundo de investimento, qualquer pessoa que tem aí o poder de investir em altos valores, vai antes saber, vale a pena investir num país em que eu não tenho segurança que meus funcionários vão poder se aposentar e vão ter a Previdência no futuro? Não, o senhor, desculpe, deixa eu só concluir o raciocínio. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu vejo em Tietê, quando eu estive como prefeito, o meu grande objetivo lá era a qualificação profissional. Por quê? Porque a minha meta era atrair novos investimentos para a cidade, atrair novas indústrias, novas empresas. Mas não só pela questão da arrecadação do município, é o crescimento qualitativo, é crescer em qualidade. Para eu trazer novas empresas, eu preciso oferecer mão de obra qualificada. Para oferecer mão de obra qualificada, ou eu qualifico as pessoas que já estão dentro, ou eu trago gente de fora. Só que se eu trago gente de fora, o que eu aumento a minha arrecadação com essas novas empresas, eu tenho que aumentar os meus investimentos básicos. Aumentar o número de postos de saúde, aumentar o número de escolas, segurança e tudo mais. Então, se eu consigo dar oportunidade para as pessoas que já moram na minha cidade trabalharem nessas novas empresas, e a gente sabe que com a tecnologia, nós temos tido aí muitos empregos que hoje ainda são preenchidos, porque são pessoas que criaram vínculos importantes dentro da empresa, mas a tecnologia não precisa mais dessas pessoas trabalhando. Então, se a gente conseguir qualificar essas pessoas e dar novas oportunidades, o próprio mercado vai dar conta de suprir essas vagas e a gente vai ter um crescimento qualitativo. A mesma coisa eu vejo, nas devidas proporções, obviamente, a reforma da Previdência e as reformas necessárias. Por quê? Nós precisamos pensar no todo. Desculpa, deixa eu te perguntar, quais são as reformas necessárias para 90% do povo brasileiro? Não, mas aí que tá. Essa é a grande questão. Mas tem que ser respondida. Da onde o senhor está pagando que é 90% do povo? Lógico, quem é só você nós estamos aqui em 4, 3 têm uma opinião divergente da sua, por que a sua é 90% e a nossa é 10%? Não é 90%. O que eu pego são os dados indicadores de distribuição de renda e de salário da população brasileira. Você tem quase 70% da população brasileira que ganha 3 salários mínimos. Eu sou professor de economia brasileira e, por obrigação, eu acompanho esses indicadores. Então, e um dos grandes indicadores é que a matemática e os números não mentem. Eu acho que nós precisamos pegar os dados reais da sociedade brasileira. Uma sociedade que tem 60 mil homicídios por ano é brincadeira. Uma sociedade que você tem mais de 40 mil acidentes que matam pessoas nas estradas, isso é brincadeira. Uma sociedade que está voltando chikungunya, febre amarela. A educação no Brasil, você sabe o exame do PISA, da OCDE, que faz um exame... O senhor conhece o programa Criança Feliz do governo federal? Acompanha, mas não no detalhe. Sim, mas o senhor conhece esse programa? Nada funciona, pelo que eu vejo. O Brasil está uma maravilha, me desculpe. Odilon,
Mas Veja. está longe de ser o Brasil. Não, tá que você longe. está Então, colocando então nós aqui. moramos em países e cidades diferentes. Certamente moramos. Ah, então moramos. Ô, Eu Odilon. moro na realidade. Eu conheço Pode a ser, realidade pode desse ser, país. pode O ser. orçamento Pode ser. de 2017, orçamento da União, prevê 50,66 para amortização de juros e pagamento Tá da aí o dívida. problema. Então você chega aqui no detalhamento. Habitação, sabe quanto vai se gastar no orçamento? 0,01%. Muito bom. Aí vamos lá. Desporto e lazer, melhorou um pouco, 0,03. Aí nós vamos lá. Comunicações, 004. Saneamento, 004. Direitos e cidadania, 004. Vai somando isso aí. Energia, 006. Cultura, 006. Indústria, 007. Organização agrária, 009. Urbanismo, 009. Relações exteriores, 010. Gestão ambiental, 013. Comércio e serviços, 015. Quer dizer, é tudo zero. 0, E os juros quanto é que é? os juros é Tá aí a 50,66. realidade, não sou eu que estou... Agora, Só tem um problema, isso não foi feito agora, né, Odilon? Isso veio, Lógico que caiu não, na cabeça do lógico, Brasil. lógico. Não, Agora, não é eu que queria só caiu. para pôr um pouco mais de fogo aqui na... Estou adorando essa história aqui, não é? Destrava o treco, tá muito bom. Olha aqui. Preso no sábado por suspeita de cometer os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e obstrução da justiça, o ex-deputado e ex-assessor de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, deve prestar depoimento hoje à Polícia Federal. Ontem, o seu advogado, César Bittencourt, disse que sua prisão é desnecessária e que ele não fará delação premiada. Vocês acreditam que esse indivíduo vai abrir o bico? Você acredita, Odilon? Eu acho que vai, porque ele é uma Você acha pessoa- que vai? Eu acho. Você acha que ele... A mulher dele está grávida, ele vai ser preso pelo que os crimes que ele tem cometido, ele vai pegar uma prisão longa, tá certo? A Lava Jato vai para cima dele e ele vai livrar a cara dessa turma toda aí que está em volta do governo Temer. Eu acho que ele vai acabar entregando, porque veja, esse pessoal aí é um salve-se quem puder. Tá certo? Esse é o problema. Aí cada um vai entregando o outro, é o que nós estamos vendo aí, ué. Zuzinha, Não sei. Realmente não sei. Até hoje, o Zé Dirceu não abriu a boca. E era um homem Palocci de confiança. também vai que não vai, vem que vai, vem mas que o vai. Zé Dirceu, com convicção. É. Palocci, aparentemente, porque a investigação não se interessou ainda pela delação dele. Eu não sei mesmo. Também se é justo ou se é injusto, acho que não. Acho que se há suspeita, você pode prender sim, até para você fazer as averiguações necessárias. Nesse caso, sendo ele um homem de confiança do presidente, é mais grave ainda. Agora, o que vai acontecer, eu não tenho bola de cristal, sei lá. Se ele, de alguma forma, disser que tem envolvimento do presidente Temer, aí está completamente comprometido o governo dele. Completamente comprometido. Se ele não disser isso, não. Aí é a mesma coisa de você aceitar de que o Lula não sabia de nada. Por E aí, que Duarte? o Temer tem que saber de tudo? É verdade. E aí, Duarte, qual é a sua opinião? eu acredito que não haverá delação por conta desse deputado. Eu acho que vai se arrastar, nós vamos ter manchetes de jornal e mais manchetes, uma hora encontra uma mala com 500, outra encontra outra mala com 500 menos 35, e assim nós vamos fazendo essa novela. Mas acredito, se realmente ele for um criminoso, ele vai ficar de bico fechado. É? Agora, a JBS deu sorte, né? Porque você fazer uma entrega de algo semanalmente, de R$500 mil durante 20 anos, e logo na primeira ele é pego com a mala. Mas Veja estava só. tudo armado com a Polícia Muito Federal, azar, né? Muito azar. Até por isso que É eles muito toparam azar. 500 mil toda semana. Pô. Se estava armado, 500 é pouco, quer 1 milhão? Eu dou também, não ia acontecer nada, né? E aí, Manuel, o que você acha? Eu acho muito triste, Dr. Calazans, mas ao mesmo tempo eu faço uma reflexão e peço que todos que estão nos assistindo façam a mesma, que por que será que nós temos esses políticos lá em Brasília? Por que será que nós temos essas pessoas que fazem esses tipos de atividades lá em Brasília? Será que é o sistema que leva a isso? Será que é a sociedade que elege essas pessoas sem procurar currículo, sem procurar informações anteriores?
O doutor Odilon comentou a respeito da questão, mas ele convive lá com o Jucá, falando em relação ao presidente Michel. Eu retorno a pergunta, senhor. Ele vai conviver com quem? Com quem não tem mandato? Não, com quem seja tem um currículo que não tenha essas acusações. Veja. São essas pessoas que foram legitimizadas nas urnas. Então, por piores que sejam essas pessoas, se o senhor fosse o presidente do Brasil hoje, seriam essas pessoas que estariam... Não seria, eu me descolho. Eu fui subprefeito e, lógico que é uma ação restrita. O Jabaquara tem 220 mil habitantes, eu tinha uma assessoria e eu escolhi, inclusive, só para informar, eu saí do PT faz 12 anos. Eu fui fundador do PT e saí antes dos escândalos, porque o PT já não estava mais cumprindo o que havia se comprometido a fazer, do ponto de vista político. O Lula e a Dilma não mexeram na estrutura do país. Essa é a grande questão. Você pega o governo Lula, melhorou o salário mínimo, fez o Bolsa Família, fez uma série de avanços importantes, mas não mexeu na estrutura do país. E sem mexer na estrutura, você não muda as coisas. Inclusive, por exemplo, quando eu participo de debates com ex-companheiros do PT, que eles falam, como é que você queria que o Lula fosse eleito? Eu falei, quando ele fez a carta aos brasileiros, eu falei, quem falou que você precisa ganhar uma eleição para presidente? Eu concordo. Não, só para encerrar o seguinte, se você tem um projeto, 10, 20 anos na história do país, não é nada para você chegar no poder com aquele projeto que a população apoia. Agora, à medida que você abre mão daquilo que você acredita para chegar no poder, eu só estou justificando o seguinte, muito obrigado, eu não quero ser presidente da República e abrir mão do que eu acredito. E eu concordo com o senhor, e eu também penso da mesma forma nesse sentido de nós mantermos as nossas linhas e nossa ideologia. Agora, a minha discussão não é questão com quem está super abaixo, é em relação aos mandatários de cargos eletivos. Essa é a grande dificuldade hoje do Brasil. E nós temos que... e eles refletem exatamente aquela crítica que eu fiz no início, em relação ao individualismo que a população hoje, infelizmente, vive. Nós temos, por exemplo, Israel, que é um país que eu tive o privilégio de conhecer já algumas vezes, pelo fato de ser judeu, inclusive. É um país que tem 99% de territórios vizinhos por países que são declaradamente inimigos de Israel, né? Gasta mais de 50% da sua receita com defesa, porque precisa ter um exército forte, precisa ter uma defesa importante, e mesmo assim tem uma educação de qualidade, tem uma saúde espetacular, a saúde de Israel é pública 100%, a clínica particular de Israel que o senhor vai encontrar é de cirurgia estética, né, de cirurgia plástica. Agora, qualquer tipo de serviço que o senhor vai fazer, das pessoas mais abonadas até as pessoas mais humildes, elas usam o serviço público de saúde. Então, se um país como aquele, que tem tanta dificuldade e que gasta proporcionalmente no seu orçamento o que nós gastamos, como bem colocou o doutor Duarte, em relação a pagar a dívida externa, em defesa... Não é dívida interna, juros, dívida interna, os juros da dívida interna. Mas tudo bem, mas de qualquer forma essa dívida foi gerada, não foi por um governo, não foi por PT, não foi por PSDB, não foi, foi uma série de acontecimentos. Eu tenho o histórico dela, se quiser eu te falo quem é que aumentou muito essa dívida. Nós temos que ter responsabilidade dos nossos comentários, nas nossas ações e nos nossos votos, principalmente. Eu acredito muito na política exatamente por isso, porque ela é um transformador. Eu comecei como voluntário num asilo aqui em São Paulo, na Vila Mariana, no Largo Golda Meir, com 13 anos de idade. Eu me tornei voluntário lá. E com 15 eu ganhei um prêmio, inclusive das mãos da dona Lila Covas, que eu comentei com o vereador no último encontro que nós tivemos. E foi lá nesse trabalho como voluntário que eu vi que o terceiro setor, o trabalho social, é espetacular, principalmente para quem faz. Mas infelizmente é paliativo. As pessoas que querem fazer, fazem por... Mas gratidão. Veja, Manuel. Só para concluir. E as pessoas que recebem, infelizmente, não mudam a vida delas. Só vão mudar as vidas através da política pública. Se nós não tivermos políticas públicas sérias, educação que de realmente qualidade, fazem essa diferença, nós não temos. Agora o senhor pega o Bolsa Família, por exemplo. Não, só vou te fazer uma pergunta seguinte. Me responda, olha. O Antônio Carlos levantou uma questão central. Aí que são dados reais do orçamento. Se gasta uma barbaridade com juros da dívida pública, por que o governo não abaixa rapidamente os juros da dívida pública? E aí nós vamos entrar num debate econômico. Tem muita gente que fala que não dá, e eu acho que dá para fazer sem grandes problemas, tá certo? Porque o governo faz uma reforma tributária, porque, não sei se você sabe, quem paga proporcionalmente mais tributos no Brasil é a população de baixa renda, é pobre. Tem vários
estudos sobre isso. Por que o governo faz uma reforma tributária para aumentar o imposto de renda em relação à população que tem mais renda, aumentar o imposto sobre herança para quem deixa muita herança, aumentar o imposto sobre propriedade em cima de quem tem mais propriedades? Por que o governo não faz isso? Porque ele não tem coragem. Não fez isso? Por isso que eu saí do PT, porque não fez isso. Que veja, são medidas, aí que está o detalhe, isso que eu estou falando não é nada de radical. Aqui no Brasil, viu, Antônio Carlos, as pessoas gostam de copiar o que tem nos Estados Unidos. O que eles têm de bom, a elite brasileira não quer. Vai ver como é que é a carga tributária nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Quem paga mais tributos proporcionalmente é quem tem dinheiro, que é o óbvio. Eu não sou contra rico. Agora, aqui no Brasil, a elite impede isso. E para responder, por que aqui no Brasil você tem um problema desse que em países mais desenvolvidos não tem? Por falta de informação total. A população, você tem o quê? Você tem um monopólio da informação no Brasil que não chega opiniões diferentes. Por isso que um programa desse, eu sempre elogiei, ele é fundamental porque ele permite, tá, de forma respeitosa, que nós possamos discordar. Agora, esse programa era para ir às 8 horas da televisão, tá certo? Em todos os canais de televisão. Estou dizendo, não precisaria ser necessariamente nós, mas pessoas com pensamentos diferentes. É isso que informa a sociedade. Então deixa eu voltar no outro assunto, que é um assunto importante mesmo. Eu sei que eu quero pôr fogo no negócio aqui. Reforma da Previdência. Que é isso que o ouvinte, o telespectador, tem interesse, né? O prático. Reforma da Previdência. Ainda não tem calendário definido. Tudo bem. O calendário da reforma da Previdência ainda não tem consenso entre parlamentares da base governista e da oposição. Embora os partidos tenham chegado a um acordo para aprovação de diversos projetos nesta semana, esse entendimento não alcançou a proposta de reforma previdenciária. Aliados do governo querem agendar a votação para o fim de junho, mas a oposição acredita que muito mais cedo será aprovada. Vocês acreditam que vai ser aprovado a curto prazo isso? Você acredita ou não? Eu acho que é difícil pelo seguinte: ano que vem vai ter eleição para deputados federais. E quem vai aprovar são os deputados. E diante de um governo que está com um baixíssimo nível de apoio na sociedade. O que o deputado está raciocinando? Eu apoio uma reforma que é conduzida por esse governo, que a maioria do povo é contra. E aí, o ano que vem, como é que eu vou me dirigir às bases que me apoiam, tendo aprovado uma reforma dessa? Então, ela entrou num calendário que eu acho que dificultou muito aí, está dificultando cada vez mais essa aprovação. E você, Eduardo? Bem, eu acho que a reforma previdenciária, eu não sou contra a reforma da Previdência. Contudo, nós temos pontos que são nevrálgicos, perigosos e que simplesmente colocam o servidor público, no caso, servidor público e trabalhador brasileiro, numa situação de miserabilidade. É esse o pensamento que a gente tem. E se fosse tão boa a reforma, eles não precisariam fazer campanhas de convencimento usando, veja só, Armínio Fraga para convencer a população a votar a favor da reforma da Previdência, apelando aos deputados e tantos outros aí, formadores de opinião, mas todos ligados a grandes corporações, sejam elas bancárias como industriais, fazendo propaganda para o governo. A classe trabalhadora, com seus sindicatos, com as suas confederações, as suas centrais, não tem esse dinheiro para pagar essa campanha. Quem é que está custeando essa campanha a favor da reforma previdenciária? A reforma da Previdenciária, ela é necessária. Ela já começou equivocada lá atrás, com o governo Fernando Henrique, com a emenda número 20. A emenda número 20, ela tinha só um ponto que eu acho que era muito importante. Qual era? Era o ponto de você poder transformar a Previdência de forma capitalizada, não solidária e por repartição. Então você poderia ter uma conta previdenciária individual, a exemplo do Fundo de Garantia. Aí quando você faz esse discurso dizendo sobre isso, aí, aliás, o governo Mário Covas ia aplicar esse modelo. Mas, na realidade, houve uma grande força contrária provocada por centrais, entre outros, que não conheciam o projeto e se insurgiram contra. Então, quando veio o governo Lula, na emenda número 41, o que ele fez? Ele fez com que fosse a Previdência solidária e por repartição.
Então, desse jeito, você nunca vai fechar a conta. Mas, olha, eu sou otimista a propósito da Previdência brasileira. Por quê? A Previdência acusa um superávit desde 2012. Em 2012, nós tivemos um superávit de 82,8 bilhões. Em 2013, 76,4 bilhões. O Odilon mesmo falou, os números não mentem. Está aqui, isso aqui são números oficiais. Eu não estou criando esses números. Em 2014, 55,7. Em 2015, 11,1%. Aí já começou a cair pelo desemprego, entre outras condições. O fato é o seguinte, nós precisamos reformar a Previdência, mas não dessa maneira que o governo está querendo. Apenar as pessoas, aumentando a idade, obrigando a pessoa que está contribuindo a ficar mais 10, 15 anos de efetivo trabalho. Quer dizer, quem é que vai empregar uma pessoa na iniciativa privada, que é dispensado pela idade e por aquilo que o tempo manda na face, mostrando a pessoa angústia pelo trabalho, a flacidez da pele, a velhice que se apresenta no rosto da pessoa. Quem é que vai contratar uma pessoa dessa depois de desempregada, se ela não tiver o recurso previdenciário? Querem dilatar para os homens a 65 anos de idade e para as mulheres 62 anos de idade. Por mais que se diga, olha, a população está tendo mais uma sobrevida muito maior. Ué, não é para ter sobrevida maior, é para matar a população brasileira? Eduardo, você não acha que também está errado? Por exemplo, eu tenho um grande amigo que é juiz e que se aposentou com 50 anos. Está errado. Não, veja, olha... Está errado, não pode, pô. Viu, Duarte? Então, olha, é um assunto complicado. Não, veja, essa questão que você está levantando, ela é fundamental. Você vai fazer uma reforma da Previdência. Recentemente, o Hélio Gaspari fez um artigo na Folha mostrando que tem mais de 11 mil juízes no Brasil que ganham acima do teto. E não é ganhar 37 mil, 40 mil, ganham 80 mil, 50 mil. Esse pessoal vai se aposentar ganhando isso. Como é que fica, pessoal? Imagina quanto de imposto de renda nós temos que pagar aqui, nós cidadãos normais, tá certo? Para poder pagar uma aposentadoria de um juiz de 50 mil. Então precisa mexer no quê? Nesses setores que são altamente privilegiados. Tem que mexer em tudo, tem muita coisa errada mesmo. Você vai manter priprivilégios? Não pode, nas Forças Armadas. Você tem que estar atento, você tem que estar madrugando para prestar atenção. Por isso que o Zuzinha está criando. Antes do assunto, fala. Só dizer o seguinte, em relação à notícia aqui de que irá para final de junho, obviamente está se esperando a decisão do TSE para tomar lá, para ver se o governo continua ou não continua. Exatamente. Enfim, a decisão aqui é política, eu acho. Mas é uma coisa que a discussão da Previdência, como qualquer reforma desse tipo, qualquer reforma, ela precisa e seja uma grande discussão, grande discussão. E que não houve, né, Zuza? Não, sensato. E a discussão, ela tem que levar o tempo que levar, ora bolas. Exatamente. Não, ela não pode ser a toque de caixa. Eu entendo até que o governo pensa, bom, meu tempo de vida de governo é curto e, portanto, eu quero sair do governo no meu currículo dizendo que eu fiz a reforma tão difícil quanto uma reforma da Previdência. Mas eu queria dizer só um aspecto, independente das questões pontuais. Eu fiz parte lá da comissão do idoso lá na Câmara Municipal e acabei me aprofundando um pouco mais com esse tema. Bem, nós temos assim a seguinte previsão, aí, dados também estatísticos. 2050 nós teremos 5 milhões de pessoas acima de 90 anos de idade. Tá? 5 milhões no país. 5 milhões no país. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, em 2030, portanto, nós estamos falando daqui a 13 anos, nós teremos mais pessoas acima de 60 anos do que jovens até 13 anos. Portanto, é o seguinte, os casais agora estão tendo filhos na média de 1,8
por casal. Ou seja, ele não reproduz nem mesmo o próprio número do casal. A base que dá sustentação à Previdência, ela está diminuindo e os beneficiários, em função do tempo de vida, está aumentando. Então, a gente tem que tratar desse tema em algum momento. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Em algum momento, porque a Previdência não é só aposentadoria, é também o serviço de saúde. A pessoa, quando fica mais velha, ela está mais sujeita às questões da idade. Então, queda. E aí, se você não estiver preparado, você vai ter um colapso na área de saúde. É preciso que a gente olhe isso mesmo. Se o ponto central é assim ou assado, é a discussão que tem que ser feita. Mas é uma preocupação que a gente tem que ter. Ou seja, todo mundo, a unanimidade está aí. Quer dizer, todo mundo quer uma reforma da Previdência. Isso. O problema qual é essa reforma. Claro. Né? Exato. É uma que preserve fundamentalmente o interesse dos trabalhadores, principalmente os de baixa renda. Veja, pessoal, sujeito que ganha tem milhões de brasileiros que ganham salário mínimo de aposentadoria. Quando ganham, entendeu? Hein? Quando ganham. Então, veja, esse pessoal que nós temos que cuidar. Não é dos banqueiros, dos milionários. Esse daí já se cuida. Cuidar de todo mundo. Até porque mas principalmente desses. O amigo do pobre é pobre também. Então, portanto, eles dependem um pouco de quem tem um pouco de responsabilidade, isso aí. da gente olhar por eles. É isso mesmo. Nós concordamos totalmente. Eu só me permitiria uma colocação. Eu acho que o Mário Covas Neto, ele pisou num assunto realmente muito interessante e que deveríamos repercutir. Nós precisamos estudar melhor a reforma da Previdência. Isso aí. Não vem o governo Michel Temer porque os banqueiros, os grandes empresários resolvem fazer uma reforma da Previdência e o mote é que está prejudicando a economia do país. Não é verdade, a gente desmente isso. É preciso haver uma ampla discussão para que não se cometam injustiças. Da maneira como foi apresentada esta reforma previdenciária, ela é prejudicial aos trabalhadores brasileiros, não é para o capital, que esse aí vai ser remunerado de qualquer maneira. E que todos entrem nessa reforma. Todos. Lógico, sem absolutamente nenhuma exceção. Que todos entrem. Só para não ficar dúvida na minha opinião, talvez eu por estar o mais distante da aposentadoria, pela tenra idade, às vezes a gente acaba não deixando. Mas é importante. Você vai ser mais prejudicado. Mas esse é o detalhe. Deixar claro que eu concordo plenamente com os pontos que foram colocados, né? A questão da discussão, realmente eu concordo que tem que ter o tempo necessário para se chegar a um consenso. Acredito que o senhor foi preciso quando disse que tem que haver justiça, sim. Tem que haver a igualdade entre todas as esferas, entre todos os poderes, sejam funcionários públicos com todo o respeito, doutor Eduardo, mas sejam eles privados, qualquer órgão tem que haver essa igualdade. Porque é um absurdo, realmente. É justamente isso que eu prego, que eu defendo, que eu falei já algumas vezes. A questão de nós agirmos com responsabilidade e fazermos o que precisa ser feito, né, para o melhor do todo, do Brasil. E não para defender interesses particulares. Ô Zusa, que é essa tarifa do madrugador que você inventou? Na verdade, eu não inventei, não. Não, isso já tem no metrô e na CPTM já há muitos anos. Ah, é? Das 4 às 6... Como é que é isso? Das 4 às 6 horas da manhã, na madrugada, há uma possibilidade de redução de tarifa até 70% dela. Nossa! A ideia é que você ocupe a ociosidade do transporte coletivo nesse momento. Mas isso valendo para todo mundo? Ônibus, metrô, tudo? Já vale para o metrô já e vale para a CPTM. Metrô? Não vale para os ônibus. Então, aquele que se beneficia desse desconto, ele só consegue em 2 tipos de transporte. A ideia é que você possa fazer isso na cidade como um todo. Eu só estou ampliando isso para os ônibus porque não existia. Das 4 às 6 da manhã? Isso proporciona 2 coisas. Primeiro, que aquele que mora muito distante do seu trabalho e, portanto, ele fica horas no transporte coletivo, que ele possa ter um reconhecimento da cidade, da sociedade, de que ele sofre mais do que os outros e, portanto, ele poderia ter um olhar de um benefício. Mas o segundo motivo é você tirar uma parcela dos usuários que depois das 6 horas da manhã, para que eles andem mais cedo e você possa desafogar um pouco o horário de maior Só uma pergunta que eu te faço. E como é que a pessoa vai ter que ter um outro cartão?
Porque ela vai ter que pagar menos, não, aí, não vai valer o cartão normal. Não, a tarifa... Bom, aí a tarifa pode tem ser... Não, tem esse... a Aí, regulamentação... tecnicamente, o pessoal vai resolve. inventar lá. Veja, o legislador tem essa vantagem. Você fala de caráter E geral... eles se virem lá para E ele resolver tem que fazer o uma problema. regulamentação. A ideia é essa. Agora, como é que isso vai se dar na prática? Não sei. No cartão pode ter uma maneira de você fazer o desconto, eu não sei. Realmente eu não sei te dizer. Não sei se tem um horário grifado no cartão da passagem, portanto pode ser menor. Eu não sei tecnicamente, mas isso é possível. É uma boa ideia, é uma boa notícia. É possível que o metrô e o CPTM fazem. Perfeitamente. Então é possível. Muito bem. Manuel, Tietê, bem obrigado. Agora não estou mais à frente lá do município, né? Mas como é que está a cidade? Não, graças a Deus. A cidade é uma cidade muito boa. É uma cidade que nós temos cerca de 50 mil habitantes. No interior, quem não conhece Tietê, fica logo depois de Sorocaba, pela Castelo Branco. Você vai ali próximo de Tatuí, Tietê, aquela região do sotaque forte, né? Que a gente fala. Apesar que Tietê não puxa tanto R, puxa mais o E. Então a gente fala leite, quente... Fala porta, fala tapete, né? Mas a cidade, a gente conseguiu aí ao longo desses 4 anos que nós tivemos à frente da cidade, bons indicadores, né? Eu consegui levar para Tietê, apesar de toda a dificuldade que nós vivemos nesses últimos anos no Brasil, investimentos importantes, como uma indústria de rolamentos e tecnologia para ventiladores eólicos. Infelizmente, tiveram muito prejuízo nesses últimos meses, porque a política nacional para ventiladores eólicos não teve aí uma continuidade muito, muito grande, mas é um exemplo de uma multinacional, de uma cidade que nunca teve uma multinacional. Então, nós conseguimos, como eu falei, nós conseguimos investir muito em formação profissionalizante. Então, nós temos é a única cidade do Brasil que tem uma escola técnica municipal que funciona com parcerias com o SESI, Senai, Centro Paula Souza, com entidades privadas que dão cursos de formação profissional. Além disso, conseguimos aí algumas vitórias importantes. Tietê é uma cidade que é 100% APA, que é a área de proteção ambiental. E o rio Tietê, que dá nome à cidade, corta por mais de 55 quilômetros o município de Tietê. Então, é uma dificuldade muito grande. E lá o rio se pesca, você nada no rio. Não, lá não. Né? Não, lá a situação do nosso rio, infelizmente, é tão ruim quanto a cidade de São Paulo. É mesmo? O rio Tietê só vai limpar mesmo, só vai ficar nessa situação depois de Barra Bonita. É mesmo? Então, são mais de 600 quilômetros de rio, depois de São Paulo, para que o rio possa voltar a ser aí realmente... Que barbaridade, não? E sorvete Tietê, que dá nome ao rio, não conseguiria tratar seu próprio esgoto. Nós conseguimos um investimento, através da FUNASA, um investimento de 12 milhões de reais, em que a obra está em andamento, eu não concluí ainda no meu mandato, mas está em andamento, que vai atingir 100% do esgoto tratado. Muito bem, então, muito bem. Que pena. Que pena. Estamos encerrando o Gente que Fala de hoje, com o Mário Covas Neto, o Duarte Moreira, o Odilon Guedes e o Manuel Davi Korn de Carvalho. Ei, gente boa, muito obrigado você, ouvinte amigo, por ter nos recebido em sua casa, no carro, aonde quer que você esteja. Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.